Estamos de volta, pessoal, no nosso quarto bloco de aula sobre direito de família. Vamos retomar o tema do regime de bens, agora para falar um pouquinho de cada um dos regimes que está previsto no Código Civil. Retomando só rapidamente para que vocês se localizem no conteúdo, nós temos a possibilidade de criar regimes de bens autônomos, ou seja, de que os próprios nubentes criem regras específicas sobre a sua relação patrimonial, sobre a relação patrimonial que irá viger durante o seu matrimônio, mas também existe a possibilidade de escolher um dos regimes de bens que já esteja previsto no Código Civil. Lembrando que, para escolher o regime da comunhão parcial, como é o regime geral, basta assinalar no dia da habilitação, no dia em que eu encaminho o pedido de habilitação para o casamento, a escolha pelo regime da comunhão parcial. Se, entretanto, a escolha for sobre qualquer outro regime de bens, como comunhão universal, separação convencional ou participação final nos aquestos, é necessário que se faça por pacto antenupcial e não mais simplesmente por escolha no momento da habilitação, tá? Vamos começar conversando um pouquinho sobre a comunhão parcial, que é o nosso regime geral. O regime da comunhão parcial de bens, ele prevê a existência de 3 tipos ou 3 ordens de patrimônio. Eu vou ter o patrimônio particular do cônjuge 1, o patrimônio particular do cônjuge 2 e o patrimônio comum dos cônjuges. Então, eu posso ter bens particulares e posso ter bens comuns. Os bens particulares são aqueles anteriores ao casamento e os que sobrevierem na constância do casamento a título gratuito. Então, vamos lá. Quais são os bens que se excluem da comunhão, ainda que sejam adquiridos na constância da relação? Os que forem adquiridos com bens ou com valores exclusivos de um dos cônjuges, ou ainda em subrogação de bens particulares. Então, eu vendi um apartamento que já era meu para comprar outro na constância da união, até o valor investido eu considero que o bem é subrogado. As obrigações anteriores ao casamento também são exclusivas. Obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo se esses atos reverteram em benefício do casal. Também estão excluídos os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos de profissão. Estão excluídos também os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge e as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes, como, por exemplo, seguros de vida. Então, os bens que eu já tinha ao casar e os que eu recebo na constância do casamento por doação ou por sucessão, que é o que a gente chama de título gratuito, e os bens que se subrogarem no lugar também estão excluídos da comunhão. Todos os outros bens que não estiverem nessa lista que eu acabei de dar para vocês e que forem adquiridos na constância da união a título oneroso serão considerados bens comuns. Portanto, entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, mesmo que um dos cônjuges apenas conste como titular desse bem, bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior, por exemplo, Mega Sena, Telecena, e aí, quina, qualquer outro prêmio que vocês imaginarem, esses jogos de sorte ou jogos de azar, tá? Isso é bem comum, tem que partilhar o valor. Os bens adquiridos por doação, por herança ou legado em favor de ambos os cônjuges, quando ambos constam como beneficiários. Benfeitorias
em bens particulares de cada cônjuge. Por exemplo, vocês lembram daquele caso que eu contei para vocês, do casal que vai se mudar para o apartamento particular de um deles, mas que está reformando o bem? Então, imaginem que eles já estão morando juntos, que esse apartamento é de um deles, exclusivo, bem exclusivo, mas que eles, ao longo da relação, fazem melhorias, reformas, enfim. Aí, nesse caso, todas as reformas, ou seja, as benfeitorias que forem feitas, são consideradas bens comuns. Então, esse valor deve sim ser partilhado, indenizado no momento da partilha. E, por fim, também são considerados comuns os frutos dos bens comuns e os frutos dos bens particulares de cada cônjuge, desde que eles sejam percebidos na constância do casamento ou estejam pendentes ao tempo de cessar a comunhão, ainda não tenha recebido, mas a origem deles tenha sido durante o casamento. Então, eu tenho um exemplo, eu tenho um bem, um imóvel que é anterior ao casamento, por isso ele é um bem particular. E ele está alugado, e eu obtenho renda com ele. Esses valores que eu obtenho, por exemplo, eu vou colocando numa poupança para ter uma reserva financeira, esses valores são comuns. Então, a não ser que eu receba e eu gaste esse valor é um bem comum. Se eu fiz uma poupança, se eu fiz um investimento, eu vou ter que partilhar. Os proventos pessoais são particulares. Mas se eu guardo 30% dos meus proventos numa poupança ou faço um investimento, isso é bem comum, porque isso é fruto. Então, cuidado. Tá? Bom, como que se dá a incomunicabilidade no caso de aquisição de bens móveis? Os bens móveis, eles se presumem que foram adquiridos na constância da união. Então, os bens móveis, principalmente aqueles que guarnecem a residência, eles se presumem adquiridos na constância da união. E por isso mesmo, se eu não tenho título ou nota provando que a aquisição se deu em data anterior, eles vão ser considerados bens comuns. Outro bem que a gente considera particular e será incomunicável é um bem que eu tenha adquirido, ainda que onerosamente na constância da união, mas que a causa da aquisição tenha sido anterior ao casamento, tá? Pois bem, como se conversam as relações patrimoniais durante o casamento na administração do bem comum? Então, como que acontece durante o casamento, durante a união estável, a administração? Se o bem é particular, tanto a administração quanto a disposição, ela compete ao cônjuge proprietário, a não ser que no pacto antenupcial tenha constado uma cláusula divergente, uma cláusula prevendo a necessidade de autorização e de coadministração, tá? Quanto aos bens comuns, eles devem ser administrados em conjunto, tá? Então, a administração dos bens comuns, ela compete a qualquer um dos cônjuges, dependendo da autorização de um ou de outro para a prática de atos de disposição, de alienação e de oneração de patrimônio. As dívidas contraídas no exercício da administração dos bens comuns se presume também sejam comuns. E as dívidas que forem adquiridas a partir do exercício da administração dos bens particulares de cada cônjuge que o administra, também é considerada bem ou dívida particular, tá? Quando é que eu preciso da anuência do meu outro cônjuge durante a administração patrimonial? Ela é necessária para atos a título gratuito, sempre que esses atos impliquem em cessão ou gozo dos bens comuns, tá?
Pode acontecer também durante a união que eu prove que o meu cônjuge está mal administrando o patrimônio. Ele pode ser pródigo, ele pode ser um péssimo administrador, e aí, nesses casos, eu posso pedir autorização ao juiz para que ele me conceda o direito de administrar exclusivamente o patrimônio comum. Eu não preciso interditar o outro cônjuge para isso, cuidado. Eu só peço ao juiz que o afaste da administração patrimonial, tá? Para encerrar aqui o regime da comunhão parcial, é importante lembrá-los que as dívidas que forem contraídas por cada um dos cônjuges, enquanto administrarem os seus bens particulares, e essas dívidas se fizerem em benefício desses bens particulares, essas dívidas não obrigam os bens comuns. Então, os bens comuns não respondem por essas dívidas em caso de necessidade de penhora ou algo do tipo, tá? Sobre o regime da comunhão universal de bens, ele é muito mais simples de interpretar. Porque, como o próprio termo já diz, há uma comunicação de tudo, de todos os bens. Então, aqui, diferente da comunhão parcial, em que eu tenho bens particulares de um, bens particulares de outro e bens comuns, na comunhão universal não existem bens particulares, salvo algumas pequenas exceções, que são os bens de uso pessoal e ferramentas de trabalho, mas eu não considero a existência de bens particulares. Eu tenho um grande grupo de bens, que são os bens comuns. Por quê? Porque tudo é de ambos. É aquele regime. Tudo que é meu é teu e tudo que é teu também é meu. Então, o regime da comunhão universal, cada um dos cônjuges traz para dentro do matrimônio, traz para dentro do casamento os bens que já detinha ao casar e os que adquirir na constância da relação. A única coisa que eu não trago para dentro da relação são as minhas dívidas anteriores ao casamento, desde que elas não tenham sido feitas para estabelecimento das economias do lar, ou para pagar a dívida do próprio casamento, ou para mobiliar a casa comum, o lar conjugal e assim por diante, tá? Então, se eu não fiz a dívida em prol da sociedade conjugal, ela não vem comigo para dentro do casamento. Então, se eu estou super endividado antes de casar, eu trago os bens, eu não trago as dívidas, tá? Então, o regime da comunhão universal é aquele que importa na comunicação de todos os bens, presentes e futuros. E as dívidas que forem contraídas no período conjugal, né? Durante o casamento ou durante a união estável, tá? Como eu disse para vocês, existem algumas exceções, que são os bens pessoais, tá? Então, o que fica excluído da comunhão universal? Os bens que tenham sido doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar, porque eu posso receber um bem por herança com cláusula de incomunicabilidade. E aí, nesse caso da cláusula de incomunicabilidade, ainda que eu case no regime de comunhão universal, esse bem não comunicará com o meu cônjuge. E se eu vender esse bem e comprar outro, a cláusula de incomunicabilidade, ela vai junto. Portanto, essa subrogação também, ela torna o bem incomunicável. Além disso, bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. A gente vai falar sobre a substituição fideicomissária lá na sucessão testamentária, mas já adiantando, o herdeiro fideicomissário, ele não é titular do bem até que ocorra um evento futuro incerto, que é a condição suspensiva. Então, nesses casos, esses bens eles não serão comunicáveis, porque ele pode ficar com esse titular durante um prazo certo. Dívidas anteriores ao casamento, salvo se, como eu havia adiantado a vocês, provierem de despesas com os aprestos do casamento ou reverterem em proveito comum, e doações antenupciais
feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Um exemplo, eu vou casar no regime da comunhão universal e eu faço uma doação conjugal. Essa doação conjugal, ela vai integrar o patrimônio comum. Ou seja, ela volta a metade para mim, a não ser que eu faça essa doação com cláusula de incomunicabilidade. E, por fim, os bens que forem de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão, os proventos pessoais de cada um dos cônjuges e as pensões, meio-soldos, montepios e outras rendas semelhantes, tá? Cuidado, porque assim como na comunhão parcial, dizer que um bem é incomunicável, por exemplo, os proventos pessoais, as pensões, os meios-soldos, não significa que os frutos desses bens não sejam. Então, assim como na comunhão parcial, qualquer bem incomunicável aqui na comunhão universal, se render frutos, os frutos que se percebam ou que vençam durante o casamento serão considerados bens comuns. A administração patrimonial é a mesma, é idêntica à administração da comunhão parcial, tá? Quando é que esse regime de bens, assim como da comunhão parcial, cessa sua eficácia? No momento em que é provada a separação de fato, aí cessa a eficácia do regime de bens. E a comunhão fica realmente extinta depois que efetuada a divisão do ativo e do passivo, tá? Porque aqui na comunhão universal, ainda que a separação de fato ocorra, como todos os bens são comuns, eles continuam gerando ativos e passivos para ambos, tá? O nosso terceiro regime de bens é o regime da participação final nos aquestos, que é um regime bastante curioso, e vocês vão entender por quê. Isso porque a participação final dos aquestos, ele é um regime novo, é um regime que foi inaugurado no Código Civil de 2002, e ele realmente faz sentido para casais que detenham muito patrimônio e que ao longo do casamento lucrem em razão da sociedade conjugal. Então, no Brasil, nós temos conhecimento de um casal que casou no regime da participação final nos aquestos, óbvio, isso que veio a público, né? Que foram Luciano Huck e Angélica. É o que dizem, né? Porque como é que funciona esse regime de bens? Nesse regime de bens, durante o casamento, ele funciona como um regime de separação de bens. Todos os bens adquiridos por um ou por outro são considerados bens particulares. E aí, no momento em que ocorre a dissolução da sociedade conjugal, eu divido o patrimônio como se fosse o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, cada um dos cônjuges terá direito a metade dos bens adquiridos onerosamente na constância da união. Como é que funciona esse cálculo? Ao casar, eu faço uma espécie de contabilidade sobre os bens que eu tenho e que o outro tem, e chego a um valor. Os bens que forem adquiridos na constância da união a título oneroso vão integrar esse cálculo, vão somar ao cálculo, que é o que eu chamo de aquesto, ou seja, o lucro que eu vou obter durante a relação. Só que eu vou administrar esse patrimônio como se fosse meu, apenas meu. Ou seja, durante o casamento, esses bens serão considerados particulares. No fim do casamento, ocorrendo a dissolução, seja pelo divórcio ou pela morte, eu vou fazer uma outra contabilidade para saber o que houve de acréscimo do patrimônio inicial. E do que houve de acréscimo e até mesmo das dívidas, eu vou fazer um balanço com o direito do outro. Então, metade do que eu lucrei vai para o outro, vai para um, e metade do que o outro lucrou vai para o meu, podendo haver uma compensação de créditos entre ambos. A vantagem desse regime de bens
é que, primeiro, imaginem ali Luciano Huck e Angélica. Eles lucram pelo próprio casamento. Então, a exposição deles gera lucro. Tá? Para um ou para o outro, campanhas publicitárias e assim por diante. Então, é justo que eu receba uma parte se a minha imagem está acrescendo valor ao patrimônio do outro. Mas a vantagem é que durante o casamento eu administro meu patrimônio particularmente, ou seja, sozinha. Eu não preciso do consentimento do outro e assim por diante. Eu administro como se eu estivesse no regime da separação de bens, tá? Então, lá no 1672 do Código Civil diz: no regime da participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento, tá? O que inclui no meu patrimônio, né? Tudo que eu tinha ao casar e os bens adquiridos a qualquer título na constância do casamento. E a administração desses bens, dos bens particulares, é exclusiva de cada cônjuge. E eu posso, inclusive, alienar esses bens livremente se eles forem móveis. No momento em que termina a sociedade conjugal, eu faço uma soma dos lucros, ou seja, eu apuro os aquestos e excluo dessa soma os bens próprios, os bens particulares, que são os bens anteriores ao casamento e os bens que eventualmente se subrogaram nesse lugar, os bens que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade, por doação, por exemplo, e as dívidas relativas a esses bens que ficam excluídas do cálculo do lucro, tá? Mas cuidado, porque os bens móveis, assim como no regime da comunhão parcial e no regime da comunhão universal, os bens móveis, eles se presumem adquiridos durante o casamento. Então, eles integrarão o cálculo dos aquestos, salvo prova em contrário, tá? Daí, eu posso, lá no final do casamento, pagar a indenização em valores ou em bens, tá? E aí, claro, posso também compensar um crédito com o outro. Por fim, o regime da separação de bens, e aí eu estou falando da separação convencional, é aquele em que não haverá o conjunto de bens comuns. Só existem bens particulares. Existem os meus bens e existem os seus bens. Ou seja, o que é meu e o que é teu, tá? E justamente por isso é que esses bens permanecem sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que podem alienar ou gravar de ônus real livremente. Mas o fato de ter um regime da separação de bens não exclui a necessidade de contribuir de forma equilibrada na proporção dos rendimentos de cada um para a economia doméstica, né? Para o sustento do dia a dia, o sustento do lar. Salvo que no pacto antenupcial tenha se estipulado de forma contrária. Tá? Importante, o STJ, ele respondeu ao seguinte questionamento que vinha se fazendo doutrinariamente, e jurisprudencialmente há um tempo. Quando um casal é obrigado a casar no regime da separação obrigatória, da separação legal de bens, para fugir desse regime, opta pelo regime da separação convencional, se isso era possível ou não. Porque parte da jurisprudência vinha dizendo que não se podia fugir do regime da separação obrigatória, ainda que eu optasse por um regime mais restritivo, que é o da separação convencional. Por que ele é mais restritivo? Porque no regime da separação convencional, não há súmula 377. Então, não há meação.
No regime da separação obrigatória, existe meação, por causa da súmula 377. E aí o STJ entendeu que quando o casal está pactuando para prejudicar ainda mais a relação patrimonial, ou seja, eles estão adotando um regime mais restritivo que o imposto legalmente, não há que se falar em ilegalidade. Ou seja, que aqueles casais submetidos ao regime da separação obrigatória de bens podem, é lícito, pactuar pelo regime da separação convencional, porque ela restringe ainda mais a comunicação patrimonial. Ou seja, torna inexistente porque afasta a incidência da súmula 377 do STF. Tá? Assim, nós encerramos essa primeira parte do direito de família e os dois últimos blocos serão destinados às relações paterno-filiais, ou seja, nós vamos tratar das questões que envolvem as relações parentais, exercício da guarda, do poder familiar e os alimentos. Até daqui a pouquinho, voltamos já já.